estamos de volta! E hoje a gente vai falar sobre trovadorismo. Bom, quando a gente vai falar de trovadorismo, primeiro, vamos lá, começando pelo panorama histórico, ter uma visão geral aí do que é esse momento. Bom, o trovadorismo, ele é um estilo da literatura que ele é ainda medieval, não é, professora? Sim. A origem está lá ainda na Idade Média. Só que, vamos vendo, a gente está falando de trovadorismo dentro da língua portuguesa, então a gente vai falar de Portugal. E Portugal não teve uma Idade Média clássica, assim, da forma como você costuma estudar na escola. Por quê? Porque durante boa parte da Idade Média, Portugal e Espanha, ou pelo menos boa parte da Espanha, era o chamado Califado de Córdoba, né? Então, assim, os islâmicos, na expansão islâmica lá da Península Arábica, avançaram sobre todo o norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar e vão ocupar praticamente toda a Península Ibérica. Bom, deixa aí a Península Ibérica um pouco de lado e vamos observar o que é essa figura do trovador e como é que o trovador se compôs, né? De onde vem esse personagem e como é que vai acabar virando um ser importante para a literatura. Bom, a raiz do trovador está lá no bardo, né? Quem que é o bardo? O bardo é um tipo de músico lá da antiguidade ainda, fala. Eu sei. Diga. É o Beedle. Beedle, o bardo. Beedle, o bardo, aquele lá do Harry Potter. Ou você pode pensar no Chatotorix do Asterix também, que esse cara também é um ótimo bardo. Aliás, o Shakespeare também era chamado de o bardo, apesar de ele não ser bardo, né? Mas quem é um bom bardo? Bons tempos depois. Muito tempo depois, né? O cara é renascentista. Mas um bom exemplo de bardo que a gente tem é o Homero, né? O Homero lá da Ilíada, da Odisseia, né? Quem que é o bardo? Então, o bardo, ele é um contador de histórias. Só que não é um cara que fica ali juntando o pessoal e explicando como é que era um determinado momento. Não, ele cantava histórias. Isso por quê? Porque a memória musical ela é muito mais eficiente do que a memória textual. Porque a música ela tem ritmo, ela tem rima, né? Então uma frase vai ajudar a lembrar a frase que se segue pela rima. Então o bardo ele era um cantor. E ele era a memória do grupo, né? Ele era o cara que ficava ali, com o seu instrumento, a sua lira, o seu alaúde, seja lá que instrumento for, e ele cantava histórias. E também tem outra questão, que é a falta do papel. Pois é, né? Não tinha papel naquela época. Aliás, na verdade não, o papel ainda ele vai chegar no século XI, trazido da China. Isso. Mas até então, o que se tinha ali, onde eles escreviam, eram nos pergaminhos, que era feito com couro de animal, e para poder preparar isso era um sacrifício. E aí, a gente está falando do mundo mediterrâneo, né? Então, a coisa era bem mais complicada ali, né? Então, essa figura do bardo, no começo da Idade Média, ele ficou meio esquecido, ficou meio perdido, né? Porque quando veio a Idade Média, a gente está falando de feudalismo. Então você tem o quê? Você tem uma ruralização da sociedade. E nessa ruralização, o que acontece? Você tem uma dispersão. Então você não tem público para ouvir essas histórias. Você não tem quem ouça as músicas, porque os grupos humanos estão muito isolados nessa produção agrícola. Só que na metade da Idade Média para frente, vai começar a aparecer o renascimento das cidades. E Portugal e Espanha tem tudo a ver com isso. Por quê? Portugal e Espanha vão surgir durante um processo chamado de Reconquista. E a Reconquista, ela é um movimento que tem raiz lá nas Cruzadas. Então, quando o pessoal estava indo lá para o Oriente lutar nas Cruzadas, vai começar a olhar para o próprio ambiente e falar, para quem a gente está indo salvar a Terra Santa lá no Oriente, se tem islâmico aqui, no nosso quintal. Então vai começar um processo de reconquista dos cristãos sobre a Península Ibérica. Só que quando eles vão para a Península Ibérica, não vai ser assim, mata todos os islâmicos que estão lá e coloca a gente. Não, aquela população que estava lá continuou por ali e manteve um ambiente que vai começar a surgir no resto da Europa depois do processo das Cruzadas, que é um ambiente urbano que já existia dentro desse mundo islâmico lá no Califado de Córdoba. E o mundo urbano
Ele é um mundo que, ao contrário do mundo rural, ele aglutina pessoas. Ele vai ter um bando de gente vivendo no mesmo espaço. E esse bando de gente vivendo no mesmo espaço vai ter uma economia comercial que vai ser realizada na feira. E na feira estava quem? A evolução do bardo, né? O upgrade do bardo aí, que vai ser um cara chamado de jogral ou menestrel. O que era o jogral ou menestrel? Era um cara que sabia tocar um instrumento, sabia fazer mágica, sabia fazer acrobacia e que estava aí na feira tocando uma música, e geralmente era uma música satírica. Era coisa para tirar o sarro de alguém, muitas vezes tirar o sarro do nobre, tirar o sarro de gente da igreja. Era um palhaço, era um cara que fazia rir, né? E nesse entretenimento ele cobrava uma moedinha ali de contar aquelas histórias, e geralmente histórias picantes, histórias pitorescas, de um humor bastante chulo, né? Conforme essa figura do jogral vai começar a se popularizar na Galícia de Portugal, né? Lá no norte de Portugal, vai aparecer uma figura nova e que aparentemente só teve lá, que era o chamado segrel. E quem que é o segrel? O segrel é um jogral nobre. Então ele era um cara de uma nobreza muito pobre. O cara não tinha nem chance de ser cavaleiro, né? E o cara fazia, bom, ele sabia tocar um instrumento, então ele frequentava as cortes junto com um grupo de jograis e tocava músicas. Só que a música que o segrel vai tocar não pode ser a música que o jogral tocava lá na feira da cidade, porque agora ele está em outro ambiente. Agora ele está no ambiente nobre. Então, a música que o segrel vai escrever vai ser uma música que vai ter algum tipo de refinamento, né? Não vai ser aquela música chula, grosseira, né? De um humor tosco, né? O jogral, tanto que quando ele estava na corte, ele tinha o papel do bobo da corte, né? Sabe? O bufão, né? Então o segrel não era bem isso. O segrel, ele tinha um refinamento, ainda mais que o segrel, ele tinha a oportunidade de ter acesso à informação, de ter estudo, de ter leitura, coisa que o jogral não tinha. O que o jogral tinha era a memória. Dessa popularização do segrel que vai surgir o trovador galego-português. Bom, a palavra trovador já existia. O trovador vinha lá dos troubadours, né, lá na França, né, que também vinha dessa evolução do bardo, mas era esse troço de corte, né, era um músico da corte. O trovador em Portugal, né, Portugal e Espanha, mas principalmente em Portugal, vai ser um cara que vai ser nobre. Não como o segrel, vai ser um nobre com riqueza. Vai ter até uns caras que vai ser rei, que vai ser trovador, não é? Mas também porque tudo isso que você está falando tem uma influência, assim, basicamente francesa. Porque justamente foi da França que começou a vir essa questão da valorização artística, né? Porque na última metade da Idade Média, na última metade não, desculpa, me corrige. A segunda metade, abaixo da Idade Média? Na Baixa Idade Média, a gente já começa a ter uma revalorização das artes, porque, inclusive, isso tem até um teor religioso, né, de domínio, claro, né? Inclusive, tem aí uma movimentação a respeito dos filósofos gregos, né? Quando eles vão voltar a falar de Platão, vão voltar a falar de Aristóteles. A gente vai ter aí também depois alguns religiosos que vão buscar por essa linhagem. Né, e dentro da filosofia, eles vão fazer a escolástica, né, no caso. Então você vai ter um salto ali do que era o pensamento religioso do Santo Agostinho, né, que é típico da Alta Idade Média, da primeira metade, para a passagem do São Tomás de Aquino. Né? E o São Tomás de Aquino e todo o pessoal da escolástica, né, tipo Pedro Abelardo e caras do gênero ali, né, eles estão ligados a esse ambiente que é urbano. Né? Porque, só para você pegar uma divisão muito clara do que é o pensamento do Agostinho, que é da Alta Idade Média, para o São Tomás de Aquino. Né? O Santo Agostinho dizia que o justo se salva pela fé, porque Deus é o Salvador. Né? Então, dependia de uma intervenção divina
O Tomás de Aquino falava, não, cara, fé sem obra não é o suficiente. Então não basta a bondade divina para que você seja salvo. Você tem que agir, né? Você tem que fazer boas obras. E no você fazer as boas obras, tem a construção. E a construção que vai ser revelada na arte, nessa produção que é artística. Né? Vê que é nesse momento, inclusive, que o nobre vai trabalhar como artista, vai ser o trovador. Não, sem falar que eles vão ter que educar através da arte, né? Porque como nós estamos aí no novo movimento dentro da própria história, a gente não tem mais aquele homem que vai toda hora para a guerra, porque parte da Península Ibérica já tinha sido reconquistada. Claro que eles continuam nisso durante 8 séculos, Sim, né? vai demorar bastante. Até o século XIV, Acaba né? no descobrimento da América. Ou quando Colombo chegou na América, foi quando tomaram Granada, no sul da Espanha. Né? Tomaram Granada? O último Moro foi instalar lá de Granada, pela região do sul da Espanha, lá, né? Foi 1492, mesmo no ano do descobrimento da América. Não, desculpa, ele falou de Granada, eu já imaginei a bomba saindo. Não, mas enfim, justamente nessa, de novo, né, na última fase da Idade Média, na Baixa Idade Média, nós vamos ter ali uma nova configuração. Então são mulheres que ficam mais em casa, aliás, são cavaleiros que ficam mais em casa, porque dentro dessa questão urbana, as mulheres dentro dessa reorganização, né, de arrumar cama, arrumar panela, arrumar a própria sociedade aos poucos. Né? E as crianças e adolescentes que começam a ter aulas de boas maneiras, não aula de escrita, mas de boas maneiras, né? Diferente do que você tinha daquele pajem medieval que estava lá morando no castelo do senhor feudal para virar um cavaleiro. Agora ele vai virar um nobre de corte. Exatamente. E até as próprias pinturas que nesse período vai ser revisto, é uma pintura que vai ter um ar doutrinador. Então, por exemplo, a Madonna e a Criança do Berlingueiro, né? Como vai aparecer aqui. Então você percebe aí que a Nossa Senhora está até com cara de brava. Né? Porque ela tá aí fazendo rugas aqui na testa, porque ela tá com aquela cara assim, ó, julgadora, e ela tá olhando pra você. Se você tá duvidando disso, dá uma voltada no vídeo e olha, a cara dela é pra você. Você não vai conseguir dormir depois disso. Você vai acordar com o olhar de Nossa Senhora te encarando, assim. E o Cristo? Quase um anão, não é nem uma criança aquilo ali, né? Você pode perceber que ele é pequenininho, né? Um homem pequeno, assim, com uma cara extremamente séria. Não tem cara de bebê, não é aquela coisa que você vai ver no Renascimento, que tem cara de bebê mesmo, é um cara de adulto. Sim, e a simbologia comum, né? Que ele tá com o pergaminho na mão, que é a palavra de Deus, né? E a mãozinha... A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Fora as auréolas, ok? Sim. Mas o que acontece ali? Não é um Deus fofo que vai te acolher, é o Deus... julgador, não um Deus de amor. Exatamente, é o Deus julgador, questionador. É aquele que vai fazer com que os seus filhos sejam subservientes a você. Isso aí. Entendeu? Então, isso acaba aparecendo também nas cantigas, porque na cantiga de amor, nós vamos ter ali um trovador, né? No caso, vai ter uma voz masculina, né? Que ama demais uma mulher, mas ela é uma mulher, é um amor platônico, porque não vai poder ficar com ela. Ou seja, é de classe social diferente, né? O que também é bastante justificável naquele período, porque nem todos mesmo sendo nobres, eles não poderiam se casar com quem eles queriam, eles tinham que casar... Principalmente nobre. Exatamente, eles tinham que casar com quem tinha sido escolhido. Casava com quem queria, que não tinha nada a oferecer, nobre tem bastante. Então veja bem como essa questão platônica, o amor platônico, corresponde perfeitamente aos anseios da época, porque o Platão dizia que a ideia perfeita estava na mente. Ou seja, se a ideia perfeita estava na mente, né, ela era uma ideia platônica, na hora que ela fosse colocada em ação, não seria mais perfeita, poderia cometer erros. É só a sombra no fundo da caverna. Exatamente. Então o que acontece com o amor? O amor puro é esse também que é inalcançável. Sim. Então você vai acabar justificando que você não vai conseguir a sua amada
porque o amor tem que ser puro. Então ela vai ser uma mulher perfeita, né? Dentro das cantigas de amigo, elas vão ser mulheres maravilhosas, assim, inalcançáveis, e o eu lírico vai se colocar como o seu servo, tanto que ele chama ela de senhora, né? E ele está o tempo ali sofrendo de coita de amor, né? Coita, coitado. O que se coita é o sofrimento. Não é coito, essa mente pervertida. Exatamente. Então o que a gente vai ter? Uma canção, ela vai ser palaciana, porque ela está ligada extremamente à nobreza, feita pelos... assim, o eu lírico vai ser a voz de uma pessoa que tem um grau diferente, mas como ela é palaciana, ela vai ter uma estrutura mais formal, eles até buscam uma estrutura fixa de sílabas poéticas em alguns casos, tá? Eu já comentei no ambiente palaciano, né? Sim, a gente estava falando dele um pouquinho antes. Tá, e que mais? Aliás, né, já que a gente está falando da cantiga de amor ligada à cantiga de amigo, né, um negócio interessante da gente conseguir perceber a diferença entre um e outro é você pensar na organização da ordem de cavalaria. Né? Porque como o cara se tornava cavaleiro? Ele entrava para morar no castelo como pajem, a criança. Depois de criança, ele se tornava um escudeiro. Né? Quando ele podia já ter força para segurar as armas e ajudar o cavaleiro na guerra, ele virava escudeiro. Na hora que ele se tornava adulto, ele virava cavaleiro. Você vai pensar na cantiga de amor, você pensa no cavaleiro, o homem adulto, o cara ligado lá à canção de gesta, aos contos arturianos, a essa ideia desse amor idealizado. A canção de amigo é narrado pela mulher. Ah, não, vamos com calma, peraí, que o pessoal já começa a fazer confusão aí, porque o pessoal tem uma dúvida entre amor e amigo, que é uma coisa assim sensacional. Então, gente, ó, amor é o amor platônico, é o amor perfeito, é a mulher perfeita que não vai conseguir ser alcançada, tá? A estrutura vai ter uma linguagem erudita e sofisticada, tá? Então, assim, como eu acabei de falar, são versos mais bem feitos, às vezes nem aparece refrão, tá? Porque tem uma coisa ligada justamente ao ambiente palaciano. O que é importante comentar isso? Que justamente a cantiga de amor tem a ver com aquele sul da França. Sim. Né? Que é aquele sul da França porque foi trazido para Portugal, inclusive pelos franceses, porque o Dom Henriques, Dom Sancho e o Dom Sancho se casaram com franceses. foi. E ao chegar em Portugal, assim, trouxe vieram as francesas com parte da corte, né? Entre eles vieram ministréis, vieram jograis, enfim, e também veio a cultura que eles tinham. Isso que é interessante. Dom Diniz foi educado por um padre francês, né? O Dom Diniz é um dos principais trovadores que nós temos. O rei, tá? Lembra daquela diferença. Não é mais o cara popular, agora é o rei que está escrevendo. É o rei trovador. Uhum. E ao mesmo tempo você pensa assim, mas o rei que está fazendo as cantigas, sim, porque o cara, como ele foi educado nas artes, ele acabou promovendo muitas coisas em Portugal como a primeira faculdade. Pois é, né? A de Portugal foi ele que instituiu, né? Depois se mudou para Coimbra, inclusive, né? Que é a Universidade de Coimbra. Sim, que existe até hoje. E outra coisa, né? Nós temos aí cerca de 1000 e poucas cantigas guardadas, né? Que estão guardadas dentro de cancioneiros. Cancioneiros são livros de canções que estão colocadas na Biblioteca da Ajuda, na Biblioteca da Vaticana, lá no Vaticano, na Ajuda em Portugal, e na Torre do Tombo também em Portugal. Na Vaticana tem 1200 e na Torre do Tombo tem 300 e poucas, né? Deixa eu colar aqui. Não, minto. Na Torre do Tombo tem 1647. E só o Dom Diniz escreveu 138 dessas cantigas. Os demais, cantigas de vários outros autores. Mas assim, são 7, são 30. O maior número depois do Dom Diniz é o João Garcia de Guilhard, que tem 53 cantigas. Aí você fala, pô, mas ninguém guardava? Primeiro que era complicado, né? Eu estou falando de um período que não tinha papel. Isso daqui foi guardado porque foi colocado em pergaminhos, tá? Primeiro. Segundo, claro, se é o rei, eles guardam, né?
Né? Então, É importante puxar o saco do rei. então, por isso que nós temos aí o Dom Diniz sendo um dos principais trovadores desse período, né? Que ele foi chamado inclusive de rei trovador. E o que é interessante nisso, né? Mas peraí, mas o rei estava falando como se fosse um servo, falando para uma mulher de um amor inalcançável? Sim, é um lírico, gente, liberdade literária. As pessoas podem imaginar uma história e se colocar. Assume qualquer papel. É claro, né? Qual o problema disso? Senão o Martin seria o quê? Um assassino? Só se fosse. Né? Porque, pelo amor de Deus, ele mata todo mundo. Então, tudo bem quanto a essa liberdade. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar entre a cantiga de amor e a de amigo que o Fábio estava entrando é que a de amor é o amor platônico, é aquele amor inalcançável, tá? E uma poesia muito bem feita, dentro de versos muito bem contados, para que nós, dentro de um ambiente palaciano, inclusive, que tem essa influência justamente do sul da França. Né? E agora do amigo que você estava falando? Então, a canção, que eu falei, a canção de amor é essa canção do cavaleiro, do adulto, do cara que compõe a corte. A canção de amigo é a canção do escudeiro. Porque o escudeiro, que nem a gente estava falando antes, já não estamos mais falando daquela ordem de cavalaria tradicional da Idade Média. Onde que está o escudeiro? O escudeiro está dentro da corte, ele está dentro do palácio. E quem que está dentro do palácio? São as mulheres. Então a perspectiva da canção de amigo vai partir dessa visão que é feminina e que é de dentro do espaço da corte. Não essa que vem com essa influência tão forte vinda da França, mas algo muito doméstico. Então, é que não é só da corte, né? No caso da cantiga de amigo, ela, primeiro, você faz outra confusão que o pessoal faz. Bom, ser amigo não tem relação. Gente, lembra, a palavra amigo também vem da palavra amor, tá? Perceba que tem o mesmo radical. Então, em ambas as relações, nós temos uma relação de amor. A palavra amigo se tornou o que nós temos hoje, séculos depois, tá? Então, nesse primeiro período, o amigo era justamente quem tinha uma relação mais próxima, tá? Tanto que até hoje nós temos aí pessoas que não se casam, são chamadas de amigadas. Isso. Se você pegar na Bíblia, né, lá no livro de Cântico dos Cânticos, né, escrito lá pelo Salomão, né, a Bíblia ela foi traduzida ali, ela foi organizada como Bíblia na Idade Média, ainda na corte do Carlos Magno. Nos Cânticos dos Cânticos você pega tanto a canção do amante, né, que é a versão masculina, e a canção do amigo. A canção do amigo é a mulher ditando o seu amor ao seu amado, a quem ela chama de amigo. Sim. E assim, o que é interessante de Portugal, justamente porque não teve essa questão da Idade Média, igual houve nos outros países, é que justamente a questão de amigo, ela chega primeiro, vamos dizer assim, que foi o que o Fábio falou, sobre a questão ali da população, né? Então, no ambiente da cantiga de amigo, vai ser um ambiente campesino, né? Que vai ser justamente a moça falando com as plantinhas, falando com a árvore, falando com a folha, muito legal, né? Ou um ambiente doméstico, porque ela vai estar aguardando o namorado, né? O cara para quem tinha jurado o amor eterno para ela, então ela está lá esperando o cara para que ele peça a mão dela em casamento. Ou o ambiente da corte, no caso, como o Fábio falou, que aí no caso é uma mulher lamentando a partida. Porque a questão da cantiga do amigo também tem um pouco a ver com a questão do amor platônico. A diferença é que houve uma relação entre os dois, né? Entre ela e o seu amante. Então eles chegaram a ficar junto, houve um relacionamento, só que o amante foi embora. E aí ela fica lá chorando, lá de tristeza, porque o cara não retorna. Nós também temos, inclusive, o ambiente do mar também, o ambiente marítimo, onde ela fala porque o cara acabou entrando num barco e indo embora, né? Então nós temos cantigas sensacionais sobre isso. O que é interessante na cantiga do amigo, a principal característica, o eu lírico é feminino. Então, da de amor é um homem cantando para uma mulher inalcançável. Na de amigo é uma mulher que teve um relacionamento, mas ele foi embora. Então é um eu lírico feminino, tá?
Mas quem escrevia? Professora, eram mulheres? Não, mulheres não eram alfabetizadas naquele período. Então, novamente, é a questão do trovador se fazer, assim, pelo meio da criatividade, gente. Ele escrevia como se fosse uma mulher. Pronto, acabou. Tanto que, se você pegar, existiam mulheres que eram jograis, chamadas de jograletes, né? Só que o termo jogralete ganhou até uma conotação de prostitutas, como sinônimo, né? Porque assim, tá metido em arte, mulher não é muito bem vista, né? A dama da corte não fazia isso. Tem um filme ótimo sobre Shakespeare também, que mostrava, né, que os atores eram todos homens, né? E as mulheres, assim, e os atores se vestiam de mulheres para poder fazer o papel. É bem bacana. Eu acho que era Shakespeare Apaixonado. Acho que é esse o nome. Eu acho que é esse. Assim, dá uma olhadinha aí, pessoas. Bom, o interlocutor era o amante, né, o namorado, que acabou se indo. E o que era bonitinho é que as cantigas de amigo, elas tinham uma linguagem mais facilitada do que as cantigas de amor, né? Então elas tinham ali mais refrões, a estrutura dela era mais simples, ela tinha o chamado Lexapre, que eram os versos que eram repetidos, assim. Geralmente, quando acabava uma estrofe com um verso, ele retomava no próximo verso. Isso também não quer dizer que a canção de amigo é de um grupo mais pobre. Muitas vezes, quem fazia a canção de amor também fazia a canção de amigo, não é? Não, claro. O Dom Diniz fez tudo. Entendeu? O Dom Diniz fez tudo. Mas o que é interessante é que a de amigo, ela acabava sendo, por ser mais fácil, né, que é uma estrutura até hoje bem conhecida, né, pessoas, que é refrão, refrão, verso, né, então estrofe, refrão, refrão, né, então é muito repetitivo. Então esse tipo de música acaba atraindo as pessoas, né, e ela acaba até sendo um pouquinho mais alegre. Era a música pop da época. Era mais ou menos isso, pouquinho mais alegre, porque a cantiga de amor, você vai colocar para eles ouvirem? Podemos colocar, né? Nada de amor, porque é de amor, nossa gente, mas é uma lamentação, é uma sofrência. Tá ouvindo? Não, peraí. Se eu não tocar, ninguém ouve. Essa é de amor ou de amigo? Isso aqui é de amor, De vai. amor? Olha lá. Aquela coisa doída. Coisa parece Mariah Carey, tá ligado? Que fica aquele tempão todo assim. Tá ouvindo? Tá vendo? Sim, mostra aí. Aí eu vou... lembrando que isso é língua português, tá? Sim. Isso é língua português, tá, pessoas? Por quê? Porque nesse período a língua estava em transição, tá? Então ela tinha... Assim, não era o latim, ele tinha sido colocado, que era o latim vulgar, que tinha sido trazido pelos soldados durante a invasão romana. Aí depois teve a invasão árabe, nesse período, então teve os mouros que eram vivendo ali em Portugal. E depois, quando houve o movimento da Reconquista, esses mouros, que eram cristãos, eram os moçárabes, né, ficaram ali na região. E esses moçárabes, eles tiveram muita influência do romano, né, do latim, ao mesmo tempo que o latim também absorveu muita coisa dessa fala dos mouros, né, desse árabe. Então, nesse período, nós temos aí e depois veio o galego-português, depois o português. Então, esse primeiro período, nós temos ainda o galego-português. Então, é uma língua que mistura muito alguns termos ainda do espanhol com alguma coisa já que vem na crescente do português, tá? É interessante. A cantiga de amigo, que é um pouquinho mais animada, olha só. Amigo, I first I go. Aí. Ó o refrão.
mentiu pra mim. Ai, Deus, eu Isso aí é parte da galera. Vai lá, só vocês. Onde ele está? Desnova do meu amado. Mentiu. Olha lá, ele mentiu pra mim o que ele tinha jurado. Ai, Deus. O é significa onde ele está. Onde tá? Ai, Cadê? Deus, eu é. E aqui ele vai repetir tudo de novo, tá? Ou seja, no caso, eles vão ter uma estrutura paralelística. Porque, claro, que vai haver as repetições. Nós temos aí sujeito, verbo, complemento, e todas as partes serão feitas assim, né? Dentro dessa mesma conjugação assim, de verbetes, vamos dizer assim. Não que seja necessariamente sujeito, verbo, complemento, mas para entender o que era paralelístico, é que repetem as mesmas classes sintáticas o tempo todo, entendeu? Então, acaba sendo uma cantiga bem mais repetitiva, mais fácil e mais animadinha. Aqui vai entrar a segunda parte, que vai continuar essa choradeira, mas ela é mais um pouco divertida do que a outra, que é aquela coisa de o tempo todo. Você sai do apolíneo e vai pro dionisíaco, a coisa que fica mais sensual, não sensual no sentido sexual, mas de sentimento mesmo, né? A coisa que está muito mais ligada ao sentido do que à razão, como você vai encontrar na de amor. Exatamente. Na de amor nós temos até algumas cantigas de mestria, que fala que é essa questão de contar direitinho as sílabas poéticas. Algo que na cantiga de amor não é que não precise, né? Mas como já tem uma estrutura paralelística, isso se torna mais fácil. Entendeu? E aí, o Fábio comentou da questão satírica e tal, a gente vai também ter as cantigas satíricas que são divididas em duas. A de maldizer e a de escárnio. Volta pro jogral. Exato. O que é legal é que justamente o que o Fábio falou, só confirmando, dentro dessas cantigas de escárnio, a gente acaba vendo esse mundo boêmio, marginal dos jograis, né? Então a gente acaba vendo um lado não tão bonito assim dessa sociedade, que é o lado que eles xingam. O que é interessante aí é de perceber que os xingamentos são os mesmos atualmente, né? Então a língua não teve muita evolução nos xingamentos. E que a gente não vai falar aqui, senão o YouTube desmonetiza a gente. Exatamente. E o que eles vão falar mal? Eles vão falar mal dos maus jograis, né? Do cara que canta mal, dos homens pão duros, dos clérigos que são safados, que também já criticam, infelizmente, daqueles pobretões que queria bancar uma de ricaço. Dona Florinda, sabe? Gentalha. Das mulheres feias, né? Dos adúlteros, dos bêbados, então eu vou meter a boca em todo mundo. E aí tinha duas formas de meter a boca em todo mundo, né? Uma pela escárnio, que a escárnio era meio que facebookiana, ou seja, era uma indireta, né? Aquela coisa que joga assim, então, ó. Tem gente que faz isso. E acaba sendo uma linguagem mais velada, até com duplo sentido, repleta de ambiguidade, porque é uma indireta, não se sabe exatamente quem é ali a vítima da crítica. Mas quem estava ouvindo sabia. Ah, sim. Agora, a de maldizer, né, o nome já diz, maldizer, aí sim, ela é rude. Aí sim tem aqueles palavrões que eu falei pra vocês, né, que a gente não vai colocar aqui. Né, mas é uma coisa horrorosa, cheia de preconceito, uma coisa péssima, assim, de obscenidades, uma linguagem chula, porque realmente estava xingando a pessoa. Tanto que nos livros didáticos do ensino médio, a gente raramente encontra essas obras, porque é totalmente compreensível. Dá um BO, né? Vai ter pai que não vai gostar de ver aquele tipo de vocabulário dentro do livro. Mas eu vou te dizer, ai, que besta, fechei aqui a música. Eu vou te dizer que as músicas eram mais legais. Na verdade, quem é mais legal disso tudo acaba sendo as cantigas de escárnio, porque elas são bem divertidinhas, viu? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quem tem o foco? Isso aqui vai demorar. Aqui. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês.
É. Você vê que é o próximo que o cara tá cantando na mesa de boteco, na taverna, depois da terceira garrafa de vinho. Mas lembrando, não é o Jogral que escreveu isso aí, né? Quem escreveu isso aí é o Nobre. Que a pessoa está falando do eu lírico, você vê que não precisa estar na mulher, pode estar no vilão. Sim. Tanto que, pronto, vocês viram a cantiga de Amigo, né, que era cantada por um homem também, né? Então, assim, gente, é música, né? Por isso que é cantiga, porque nós temos aí músicas, que foi o que o Fábio falou, é a questão da memória, a questão de você passar a história para frente. E isso a música adota muito bem, tá certo? Pois é. E aí, professor, o pessoal não escrevia não texto em prosa naquela época? Até tinha uns textos em prosa. Tinha, mas não tanto em Portugal. Em Portugal eles não criaram tantos textos em prosa assim. Os textos em prosa desse período eram as novelas de cavalaria, tá? Que eram histórias que vocês conhecem pouco, muito pouco. As canções de gesta, e principalmente ali Rei Arthur. Rei Arthur, vocês nunca viram falar, né? Gente, Rei Arthur é desse período. A origem do Rei Arthur é francesa, inclusive. Ele está falando da França? Então. E foram livros que foram traduzidos em Portugal, fizeram muito sucesso, então nós temos aí uma série, inclusive, de livros, né? Você achava que Camelot estava na Inglaterra, né? Começou na França, antes de ir para a Inglaterra, chegou em Portugal, né? Chegou na Inglaterra por Portugal. Então nós temos aí, inclusive naquele período, eram feitos livros, tinham livros só de Merlin, né, que é a demanda do Santo Graal, né, que é justamente a busca do cálice sagrado de Cristo. Então nós temos aí alguns livros, então a gente tem o próprio livro do Rei Arthur, que eu acabei de comentar, do Merlin, o do Cavaleiro do Rei Arthur, de Lancelot. Então nós tínhamos ali, era uma série de livros, que é isso que é bacana, né, porque quando as pessoas paravam de ler, por exemplo, Merlin as pessoas leram pra caramba, cansaram de ler, aí o que o pessoal fez? Pegou o livro de Merlin, lavou as páginas, porque era pergaminho, como eu falei pra vocês, era escrito no couro de animal. Então lavou as páginas assim, raspava para tirar qualquer marca e escrevia em cima uma outra história. Ninguém mais estava lendo mesmo. Exatamente. Descobriram o livro de Merlin sem querer, dentro de um outro livro, porque as capas, né, que era o papelão, era feito justamente com esses pergaminhos que já estão bem aquele já foi escrito umas 5 vezes acima, não dá mais para escrever de novo? Pois é, virava capa. Aí você juntava tudo ali e colocava a cor e virava uma outra capa. Então nessa brincadeira acharam o livro de Merlin, então tem pedaços dele hoje em dia. Graças a uma traça, porque o cara que estava fuçando o livro viu um buraco na capa, aí ele viu, olha, o fundo da capa é um livro. É um manuscrito. É um manuscrito, olha, tem um nome que eu conheço aqui. O cara desmontou e achou, era um livro da demanda que ninguém conhecia. Pois é. Ficou perdido. Então, assim, o que nós vamos ter é justamente esse período das novelas de cavalaria que eram traduzidos. A gente vai ter aí tem 4 ciclos, na verdade, né? Que são ciclos de grego-latinos, que eram histórias, olha aí, que eram histórias da mitologia grega, conforme nós falamos. Não que a igreja gostasse, essa prática pagã não era muito bem vista, mas até hoje, né? Tinha o seu valor, né? Claro, conhecer as histórias míticas é importantíssima desde a Idade Média. O ciclo arturiano, que a gente comentou da Santo Graal, os carolíngios, que eram os feitos militares. Que aí está ligado ao Carlos Magno ainda, né? Do Carolus, né? Exatamente. E os Amantes, que é a novela Amantes de Gaula, que é a história de um rapaz que era filho de um rei, de uma moça, e aquelas histórias, inclusive, bem mitológicas, assim, que o cara não foi criado junto com o rei, né? Aquele filho bastardo, que depois ele era um herói, aí ele foi reconquistar o reino, mas claramente ele não foi, sou rei. Não, tem toda aqueles conflitos que até hoje as pessoas adoram, Hollywood total na veia, né? É aquele conto que vai periférico, né? O caminho de Percival, Tristão e Isolda, que não está no centro da história, o Beedle Bardo. Beedle Bardo, justamente. Na verdade, essas novelas de cavalaria, elas tinham uma estrutura totalmente baseada nas epopeias, né? Então, merece uma videoaula disso. Pô, ia ser legal. Exatamente, merece aí justamente a questão grega, porque já que ela é a base, né, da nossa filosofia
ocidental. E se você quer uma videoaula sobre Homero, comenta aqui embaixo, a gente inventa pra você. Então, assim, justamente como eram feitas, e assim, é pano pra manga, porque depois a gente vai ver isso dentro de Camões, depois vai ver isso dentro de outras situações. De Virgílio você consegue cair lá pra vir com a do Dante. Nossa, dá um rolê isso aí. Até no romantismo, que a gente já comentou sobre isso. Tem videoaula pra montar. Exatamente. Então, assim, é em cima justamente desses ideais gregos que eles queriam fugir, que muita coisa ainda foi retomada dentro do trovadorismo. Certo? E é isso aí. E aí, cara, você curtiu a aula de hoje, cara? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Se não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. É gentil da sua parte assinar o canal. Eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. Essa é a Prancheta do Suetônio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.